Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um reencontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sinta-se em casa, curta, comente, compartilhe, mande para aquele amigo, aquela amiga. Se você tiver dúvida também, pode fazer sua pergunta. Essa roda de conversa está sendo transmitida por uma rede de canais e independente do qual que você esteja nos acompanhando, fica o convite para participar, ser um participante, uma participante ativo nessa roda de conversa. Que maravilha estar juntos mais uma vez. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de iniciar, né, a primeira com essa pessoa, nosso companheiro Chico Alencar. Seja muito bem-vindo, Chico. Que alegria partilhar essa roda com você. A alegria é toda minha, Darlan, e sobretudo para comentar o Evangelho que em todos nós é sempre uma mensagem de alegria, de esperança, de sentido para a vida e jamais manipulação dos outros. Estamos aí. Com certeza, coisa boa, Chico. Então, meu povo, hoje a gente reza um pouco com o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Esse é o 17º domingo do tempo comum. E aí, Chico, eu começaria essa conversa de hoje te perguntando qual a ideia inicial, o que é que fica de destaque inicial no Evangelho dessa semana pra gente? O capítulo 13, Darlan, de Mateus, ele tem uma sucessão de parábolas. Parábolas são comparações, são metáforas. E o que nos chama a atenção, nós do Evangelho para além dos templos, é que Jesus Cristo, com a sua liderança carismática, com a sua mensagem, ele não fica falando dos palácios, do mundo dos poderosos, das articulações da burocracia na Palestina, do modo de viver da casta do Império Romano. Não, ele vai no cotidiano das pessoas, no dia a dia dos mais simples. E hoje não foge a essa regra pedagógica. Ele fala da pessoa que está procurando num campo algum tesouro e encontra, ou de alguém que também sai caminhando e encontra pedras preciosíssimas, ou de pescadores. Então, tem agricultor, tem camponês, ou pescadores que lançam a sua rede e recolhem peixes de todo tipo, ou seja, ação de gente que arranca a vida com a mão, como na canção de Caetano Veloso, chamado gente pobre arrancando a vida com a mão. E gente atenta. Aliás, no finalzinho do evangelho de hoje, ele fala que o discípulo do reino é aquele que tem um baú para abrir, cheio de coisas novas e velhas. Ou seja, ele também Jesus Cristo remete a nós esse poder de arbítrio e de decisão, para ver o que vale e o que não vale, as coisas boas, as coisas ruins, o que se aproveita e o que não se aproveita, e dedicar-se extremamente ao que é proveitoso, que não é o acúmulo de bem material, não é querer tudo para si, é a vontade da partilha, da repartição desse bem. Então, espero que as pessoas, tanto lá atrás, no tempo de Jesus, quanto hoje, entendam essa dimensão bonita do Evangelho.
Maravilha, Chico. Então, a gente trouxe que esse período, né, a gente reza junto com várias parábolas. As últimas semanas todas foram, os últimos evangelhos da semana têm sido todos com parábolas. Mas o que você destacaria dessa parábola de hoje, desse evangelho que a gente está refletindo hoje? Eu destacaria, primeiro, são três parábolas, né? Jesus é insistente em chamar atenção para os seus discípulos e para todos nós. Saber, como na parábola da celebração de domingo passado, separar o joio do trigo, sem aflição, sem ansiedade, porque muitas vezes o joio e o trigo, quando estão ainda crescendo, são muito parecidos. Então, para não cometer injustiça, você tem que ter a paciência, pegar na pá, que dá ciência e sabedoria para separar o joio do trigo. Aqui também ele fala de um tesouro escondido e alguém cheio de alegria consegue juntar algum dinheiro para comprar aquele terreno onde há um tesouro escondido. Qual é o tesouro escondido da nossa vida? O que a gente ama de verdade? O que tem valor que a traça não corrói, nem a ferrugem destrói? É essa busca, essa procura. A segunda parábola é curtinha, quando ele fala de alguém que está aqui, um comprador que procura pérolas preciosas. E quando encontra uma pérola, vai e vende tudo que tem para comprar essa pérola. Não é indução ao mercado, ao que é mais lucrativo, mas sim dedicação ao que é mais importante, mais essencial. E, por fim, a terceira parábola, de lançar a rede no mar. E imagino que seja o mar da Galileia que ele se referia, mar de Tiberíades. Ele, Jesus indica, olha, colhe-se muitos peixes, mas é preciso saber separar aqueles que podem dar bons frutos, bom alimento, dos que merecem voltar para a sua água por não ter função de alimento para o ser humano. Então, de novo, o discernimento, a escolha, a capacidade de decidir diante de uma realidade e achar o que há de beleza, de permanente, de eterno na nossa vida, tão passageira aqui na Terra, e nos dedicarmos ao que é mais importante, ao que é imorredouro. Isso é central. É, Que bonito, né? bonito do Então, Evangelho. Chico, sempre nas nossas rodas de conversa aqui, me surgem algumas perguntas, e aí algumas a gente já chegou a pensar se não eram tanto polêmicas. Mas não, eu não tenho intenção de polemizar o evangelho, mas de fato refletir, pensar, ser curioso a partir daquilo que a gente lê e relê ao longo dos anos, né? É interessante, a gente sempre lembra que há muitos evangelhos vão repetindo em cada tempo, às vezes com um similar, um cada livro diferente, cada evangelho diferente, porém ele traz as mesmas ideias. E aí eu te perguntaria, podemos dizer que as diversas formas que muitas lideranças cristãs, principalmente, né, estão interpretando a Bíblia, é semelhante a essas diversas formas que Jesus apresenta o reino de Deus no evangelho de hoje? Darlan, toda leitura é interessada. A gente tem que, em primeiro lugar, para se aproximar do texto bíblico, especialmente do Novo Testamento, dos evangelhos que relatam a vida e a pregação de Jesus Cristo, a gente tem que se aproximar dele sabendo que, você mencionou aí, não quero criar polêmica, mas Jesus era polêmico ao extremo, né? Não vir trazer Ah, a espada, vir trazer o fogo à terra e não quero outra coisa senão que esse fogo arda. Ele é um revolucionário, tanto que, como nosso amigo Frei Beto sempre destaca, ele não morreu de desastre de camelo na Palestina, nem doente numa cama. Ele foi
processado, preso, torturado, condenado e morto na cruz, que era o pior dos castigos na época, pelo poder do Império Romano, poder laico, digamos, e pelo poder eclesiástico do Templo de Jerusalém. Então, quem chega a essa situação é porque estava causando controvérsia e polêmica. Agora, qual era o sentido geral? Que ele mesmo mencionou. Qual é a lei maior? Amar a Deus sobre todas as coisas que o espírito do tempo, o espírito do capitalismo nega. Acumular, ter bens, ter tudo. E a pedra preciosa, ou o tesouro, não está se referindo aí a bens materiais, mas sim ao que há de mais precioso, ao que é o melhor tesouro da nossa gente, que é o que a gente ama de verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao semelhante, ao outro, como a nós mesmos, nesses tempos de egoísmo cibernético industrializado. Então, o Jesus, nosso Jesus, os evangelhos, para mim é muito cristalino que eles são um elemento de contestação, são uma cutucada em todos nós, são uma exortação a uma conversão de fato, inclusive conversão ecológica, uma mudança de vida. É isso. O discípulo está aqui textualmente. Todo doutor da lei que se torna discípulo no reino do céu é como o pai de família que tira do seu baú coisas novas e velhas. Isso é uma sabedoria linda, né? Que corresponde a uma compreensão do mundo. Tem muitas coisas para a gente verificar, conhecer e escolher, optar. Há coisas ruins, imprestáveis, do mal, do egoísmo, do individualismo. E há muitas coisas boas que florescem em comunhão com a própria natureza, como a partilha, a solidariedade, o amor. Coisa boa, Chico. Outro dia, recentemente, eu conversava com Ódia e ela dizia que uma das vantagens e também perigos das parábolas é que ele deixa livre para que cada um entenda, né, e faça o estudo, o aprofundamento daquilo que ele disse em cada parábola. Eu acho que isso me pegou um pouco, porque de fato eu já me vi fazendo leitura de textos em tempos diferentes, em momentos diferentes, fazendo interpretações completamente diferentes. Eu acho que esse é também não um segredo, mas uma cena, uma situação ao qual o evangelho, as palavras de Jesus, se coloca para a gente, né? Horas como conforto, mas vai ter um momento que vai ser como uma flecha, de fato. Isso. O Darlan, eu Sim, vejo, me permita só um complemento. claro. Tem muita gente que, a partir de um interesse particular, pessoal, financeiro até hoje em dia, de buscar um entesouramento material, que vai lendo o Evangelho de acordo com esse viés, que para mim é completamente anticristão, é desprezar, é desprezar a história própria de Jesus, que foi a história de combate, de denúncia, de anúncio, de amorosidade, mas há quem use, inclusive, as parábolas para passar uma tradução delas muito nefasta, sob a égide dos valores predominantes, dominantes na sociedade de hoje, a competição, o individualismo, o egoísmo, a vontade de publicidade, de aparecer, de pisar na cabeça dos outros. Isso é totalmente contraditório com cada página de Mateus, Lucas, João e Lucas, João, E Mateus Marcos. e Marcos. Marcos, exatamente. Então, ali, a cada linha, a gente tem um chamado ao que eu estou indicando aqui como conversão, como transformação de vida. Outros não, adaptados à norma,
escolhem, inclusive, uma dimensão politiqueira da fé e exploram a boa-fé da nossa gente. Portanto, essa leitura coada ela é necessariamente livre e muito inspirada naquilo que o Evangelho, os evangelhos no plural, nos diz. E isso é muito importante. Eu acho que isso faz bem para as pessoas. Com certeza, Chico, compreendo e concordo plenamente. Mas aí a gente está chegando já ao finalzinho da nossa roda de conversa de hoje, e eu te perguntaria qual a mensagem que esse evangelho nos deixa, principalmente pensando no contexto em que vivemos atualmente, de forma geral. Nós vivemos uma sociedade onde predomina a ideologia do consumo contínuo como modo de vida. Nós vivemos numa sociedade onde a comunicação hoje, via internet, que evoluiu tecnologicamente de maneira impressionante, mas sempre voltada para o indivíduo, para o ego, para a pessoa. Nós vivemos tempos dessa revolução na comunicação que tem seus aspectos positivos, né? A própria gravação desse programa é um sinal disso. A possibilidade da gente agora, com um aparelhinho na mão, se comunicar com o outro lado do mundo é fantástica, né? Isso não é inteligência artificial, não, é inteligência natural do ser humano. E as parábolas de hoje reiteram, insistem, persistem em dizer: procure o que é valioso de verdade, ponha-se a caminho para encontrar o que é mais precioso, que não é a riqueza material, a pedra preciosa. Vá, lance-se ao mar, invente o cais e saiba a vez de se lançar, como diz a música de Milton Nascimento e Fernando Brant. Milton, que graças a Deus estava hospitalizado, está com 83 anos, mas já está em casa e tem uma obra linda na sua música. Cais tem essa indicação: invente o mar, invente a vez, saiba a dor de se lançar. Então, as parábolas de Jesus da leitura de hoje, elas vão nessa direção: ousadia, coragem, empenho, ação e escolha mais certa do que realmente é imorredouro. Os valores da vida da gente podem ser resumidos só numa palavrinha de 4 letras: amor, doação, entrega, partilha. Que coisa boa, Chico. Eu acredito que é por aí, né? Assim como a gente acabou de falar, nesse mundo que é o evangelho, poder acompanhar, sentir, viver o evangelho a cada dia, eu acho que esse é o diferencial, e é nesse propósito que a gente se dispõe a estar aqui a cada semana, e a gente convida também para que as pessoas diariamente vivam isso, né? Por isso, te agradeço, né, porque por estarmos juntos hoje, primeira vez que a gente grava os dois. E agradecer a você que nos acompanhou até aqui, segue a gente já há algum tempo, você que está chegando hoje também, que alegria, seja muito bem-vinda mais uma vez. Hoje a gente fica por aqui, agradecendo especialmente a Chico e a cada um e a cada uma, com um grande beijo no coração. Tchau, tchau e até a próxima. Chico. Vamos lá, bom domingo, viva a vida, viva a fé, militante. Maravilha, coisa boa. Tchau, tchau, meu povo. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem
da vida que vem do amor.